Fala, Nação Azulina, CSA Povão aqui, fazendo mais um vídeo para vocês agora nesse domingo, depois de uma noite de sono, né? Vamos remoer aqui essa ressaca dessa derrota de ontem. Seguinte, rapaziada, vamos falar aqui de alguns pontos que nós não tratamos ontem no pós-jogo, certo? Ontem a cabeça estava daquele jeito, né? Um turbilhão depois de uma derrota, num jogo em que eu particularmente esperava até uma vitória do CSA, sabendo que era difícil, mas o CSA tem time para vencer o Ceará, inclusive lá dentro. Mas ontem o CSA se atrapalhou, talvez até em si mesmo, né? Não tirando o mérito do adversário, é bom que se diga, o Ceará tem um baita de um time, e depois quando eles se organizarem, se encaixarem, vai ficar mais difícil ainda. Mas o CSA tinha condições de vencer o Ceará ontem, se jogasse o futebol que vinha apresentando em jogos um pouquinho mais para trás, mas nesse ano ainda, certo? Mas vamos falar de alguns pontos que a gente não tratou ontem, né? Vamos falar, por exemplo, eu vi a galera comentando que já pedindo a cabeça do Marcelo Carné, pelo amor de Deus, rapaziada. Calma, velho, calma, calma. Vamos falar sobre isso. Outros pedindo a titularidade do Oswaldo também. Lucas Marques, porque Lucas Marques não viajou para esse jogo, né? O nosso destaque ali, um dos destaques do time. Vamos falar sobre isso e muito mais. Então faz o seguinte, deixa like no vídeo, já nesse momento, inscreva-se no canal, você que ainda não é inscrito, tá bom? E vamos falar disso e muito mais depois da vinheta. Solta a vinheta. Então, rapaziada, domingão aqui de ressaca, mas com a cabeça mais fria também, né? Igual vocês ontem. Estou me referindo às pessoas que estavam pedindo a cabeça do Marcelo Carné, pedindo um goleiro, aquela coisa toda. Enfim. Cara, vamos falar primeiro do Marcelo Carné e depois a gente vai nos demais. O Marcelo Carné, velho, eu até falei ontem. Claro, eu vi que foram falhas nos 2 gols dele. No segundo até uma coisa que de interpretação. Às vezes um diz que sim, outros que não. Mas, enfim, eu acho que ele até se antecipou, foi precipitado ali. Mas no primeiro gol, sim. No primeiro gol, ele fechou muito o lado esquerdo e deixou o lado direito totalmente aberto. Mas o cara também foi muito feliz na finalização dele. Além do mais, a bola quicou e entrou, enfim. Mas foram sim, falhas do Marcelo Carné. Mas é bom que a gente pontue aqui que o Marcelo Carné é um goleiro que vem suprindo a necessidade, a ausência, na verdade, a saída do Thiago Rodrigues. O Marcelo Carné, em jogos que nós estamos jogando, estamos vendo, finais de jogos, por exemplo, tem uma bola ali, os caras chegam cara a cara com ele consegue fechar e defender, salvar a nossa pátria. Às vezes nos livrando de uma derrota, às vezes nos livrando de um resultado ruim, às vezes estávamos ganhando o jogo, ele consegue fazer essas salvadas aí no final do jogo, isso aí a gente não pode ter memória fraca, rapaziada, temos que saber disso. E ele, porque ele até o jogo de ontem era um baita de um goleiro e só porque tomou esses gols aí deixou de ser. Eu não penso assim, considero ele um baita de um goleiro e uma baita de uma contratação do CSA, o Marcelo Carné. Então é bom a gente também pensar com mais frieza. Entendo o torcedor, que às vezes vai na hora da emoção ali e já quer a cabeça do goleiro, já quer que contrate um outro goleiro, enfim, não existe isso, rapaziada. Calma, calma. Marcelo Carné tem sido uma excelente contratação do CSA, tá bom? Então vamos pontuar por isso. E disse até ontem e confirmo hoje que ele não foi o responsável pela derrota do CSA, mesmo falhando, principalmente naquele primeiro gol. Acho que o CSA ficou vulnerável em algumas situações. Por exemplo, o Cedric tomou algumas bolas nas costas do Mendonça e o Cedric estava mais fixado ali atrás, mesmo assim conseguiu tomar essas bolas. E daí vem o questionamento já no segundo ponto em que o torcedor fala, por que não levou o Lucas Marques, que é um jogador muito audacioso, um cara que tem uma técnica grande, chega muito bem na frente, talvez fizesse com que até o Mendonça não se atirasse tanto. Porque o Mendonça, se você for olhar em situações, ele estava fazendo a dobra com o lateral deles, o cara que fez o gol, o primeiro gol do Ceará. Então, o Mendonça, ali naquele corredor esquerdo, ele às vezes voltava até mais do que o próprio volante deles para fazer a dobra lá na lateral, mesmo sem o Cedric avançar. Imagina se tivéssemos com o Lucas Marques. Imagina, certo? Então, enfim, aí eu sou de acordo nessa questão. Do Marcelo Carné, não. Acho que as críticas são infundadas em relação ao Marcelo Carné. Acho que ele é um baita de um goleiro e o CSA acertou nessa contratação. Mas eu sou de acordo, sim. Falei até ontem aqui, inúmeras vezes, porque não levou o Lucas Marques. Acho que ele é muito mais jogador que o Cedric. E o Cedric, tendo essa, aspas, qualidade na marcação,
deixou algumas vezes, tomou algumas vezes bola nas costas, mesmo teoricamente sendo esse cara mais marcador. Enfim, meu ponto de crítica é esse. O Lucas Marques hoje é muito mais jogador que qualquer um desses da lateral direita do CSA. Isso aí é um ponto que eu tenho na minha mente. Mas o Moza tá lá, tá vendo algumas coisas que nós não estamos vendo, né? Oswaldo, a galera tá pedindo o Oswaldo como titular. Aí eu já vou num outro fator aí. Por exemplo, o Moza tem informações que nós não temos. Informações de CK, fisiologia do atleta, como é que ele está, o preparamento físico dele, a preparação física dele. Só o CSA, só os funcionários e o Moza sabem dessa informação. Nós não sabemos. Talvez o Oswaldo só aguente 30 minutos de intensidade, né? E eles têm essa informação e nós não temos. Então, se a gente pedir aqui, ó, coloca o Oswaldo desde o início. Mas imagina, o Oswaldo já entendendo que o Moza tem essa informação de que o Oswaldo só aguenta 30 minutos de intensidade. Imagina chegar aos 30 minutos do primeiro tempo e o Oswaldo já cair. Então, ele prefere colocar o Oswaldo no segundo tempo, que já pega o adversário mais cansado, né? Eu estou supondo que o Oswaldo não aguente mais que 30 minutos, tá, rapaziada? Eu estou supondo porque não temos essa informação. Ninguém tem, só o Moza tem, e os médicos do CSA. Preparação física e tudo mais. Agora, vamos falar de qualidade técnica? Inquestionável. O Oswaldo é diferenciado para uma Série B. O Oswaldo entrou ontem, fez 3 jogadas que o time todo não tinha feito. E só ele fez no segundo tempo isso, né? Inclusive teve um lance ali de pênalti, que ele pediu pênalti, mas eu acho que não foi, o cara bateu realmente ali no ombro dele. Mas o Oswaldo é isso, é um cara que, condicionado da melhor forma possível, é um cara que vai ser titular aí, ele aguentando 60, 70 minutos de um jogo em alta intensidade, cara, vai nos ajudar muito. Mas a questão é, ele aguenta jogar? Ele aguenta jogar? Outro fator, eu já vou defender aqueles que pedem o Oswaldo entrando de primeira, mesmo que não aguente mais que 30, 40 minutos de jogo. Seguinte, o Oswaldo, quando entra no segundo tempo, o nosso time também está cansado. Esse é o problema. Será que o Oswaldo entrando do início e o nosso time ali na ponta dos cascos fisicamente também não consegue fluir mais do que qualquer outro jogador ali pelo lado esquerdo? Isso já é um ponto que o Moza deve pensar. Porque ele tem sempre usado o Oswaldo, tirando aquele jogo contra o Náutico. Por exemplo, aquele jogo contra o Náutico, o Oswaldo amassou o Náutico pela esquerda ali, ele e o Diego Renan jogando ali. Eles se entenderam muito bem. Aqui no Rei Pelé, vitória, 3-1, e o CSA fez 4, 5 gols e o juiz anulou, mal anulado, mas o Oswaldo arrebentou o Náutico ali pela esquerda, jogando de primeira. É isso que eu estou dizendo, imagina. E o time do CSA estava, mesmo sendo um time praticamente reserva, estava na ponta dos cascos fisicamente. E conseguiam dar condição para o Oswaldo jogar o seu maior futebol. Quando o Oswaldo entra no segundo tempo, o time dos caras está um pouco cansado também, mas o nosso também está. Esse é o detalhe. Essa é uma coisa que o Moza precisa realmente pensar. Enquanto o Oswaldo não pega 100% de forma física. Aí daí ele vai aguentar 60, 70 minutos de intensidade, né? Mas por enquanto, quem sabe não seria uma ideia ele entrar de primeira e também aproveitar o nosso time bem fisicamente e daí as coisas fluírem melhor, né? Já vou voltar para fazer críticas agora com relação a esses escanteios que o CSA tem batido. O CSA coloca 2 jogadores ali para bater o escanteio, né? O CSA já fez gols assim, o Gabriel e o Hernandes ali saindo ali com aquela bola de escanteio, aí o Gabriel puxa a marcação e o Hernandes tem uma facilidade muito grande, uma sobra, né, para fazer o cruzamento mais próximo da área, um pouquinho mais, 4, 5 metros, saindo da linha de escanteio em direção à área, porque o Gabriel puxa o cara que está ali fazendo aquela marcação. Já saiu o gol assim, inclusive, do CSA. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a questão é quando o CSA consegue não cruzar essa bola, não definir a jogada. Na maioria das vezes, cria contra-ataque para o adversário. Foi assim que saiu o segundo gol do CSA. Poxa, né? Escanteio curto é para você definir a jogada, não para você pegar a bola e sair ali e ir para a pior decisão. Você, quando vê que o negócio está ficando difícil, os caras estão marcando, chegando para a marcação ali, depois que você cobrou o escanteio curto, você, meu irmão, dá um jeito de meter na área, porque lá estão os nossos 2 zagueiros, os nossos homens mais altos, e geralmente a zaga está desguarnecida lá. Então, se você não definir a jogada para uma finalização, você toma um contra-ataque e fica em situação difícil. Foi o que aconteceu ontem. Então, esse negócio do escanteio curto, tudo bem, se tem a jogada ensaiada e tudo mais, mas, meu irmão, precisa a bola chegar na área, de qualquer jeito. E não vem acontecendo. Ontem, em várias situações, o CSA proporcionou contra-ataque para o adversário em cobranças de escanteios mal sucedidas.
né? Mas, rapaziada, deixa eu trazer um dado aqui para vocês, para a gente entender também em que situação nós estamos. Perdemos o jogo ontem, beleza. Mas eu entendo que perdemos quando poderíamos perder, né? Ontem a rodada nos favoreceu, tá? O Sampaio não venceu, o Fortaleza também não venceu, e nós permanecemos ali na segunda posição e praticamente classificados. Estamos classificados praticamente para a próxima fase, né? Próxima fase da Copa do Nordeste. Não mexeu na nossa tabela, ficamos ali na mesma posição. Muito bem. Mas eu quero dizer o seguinte, ó, perdemos quando poderíamos perder. E se a gente for trazer, vou trazer até um dado aqui para você, torcedor, ficar mais tranquilo, se acalma, te acalma, torcedor, que o negócio não está ruim, não ficou ruim da noite para o dia. O trabalho está sendo bem feito. Por exemplo, veja aí, nos últimos 20 jogos, tem esses 12 agora desse ano e 8, pega 8 da Copa do Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado. Fazendo um recorte de 20 jogos. O CSA só perdeu 2. Empatou 6 e são 12 vitórias. Portanto, nos últimos 20 jogos, é um recorte muito bom. 12 vitórias, 2 derrotas e 6 empates. 70% de aproveitamento. 70% de aproveitamento. Tá? Então, o trabalho está sendo bem feito. O Moza tem todo o crédito do mundo. Às vezes, achamos que ele é teimoso em alguma situação, mas geralmente lá no final dá certo, quando ele faz as apostas dele. E repito, ele tem informações de dentro, de fisiologia, de tudo mais que nós não temos. Então, vamos dar esse crédito para o Moza, ele merece, na verdade, ele tem lastro para merecer essa confiança, tá bom? Bom, vamos jogar na quarta-feira pelo Campeonato Alagoano, já classificados, mas vamos em frente, o jogo da Copa do Brasil é só na outra semana, e o último jogo da Copa do Nordeste dessa fase de grupos contra o Alto será no dia 19, beleza? Tamo junto, rapaziada, vamos falando, vamos esquecer um pouquinho agora esse jogo de ontem e pensar nos próximos jogos e nas próximas ações do CSA. Valeu? Tamo junto, deixa like no vídeo, não esquece, fundamental você clicar no joinha. Um abraço, tchau!